Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que mereça castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia do dia de hoje, na primeira leitura, Deus nos coloca, assim como colocou São Paulo dizendo aos Efésios. Ele olhou para os Efésios ali e disse: meus irmãos, a vós é dado a herança do céu. Não somente mais para os judeus, mas também para os pagãos. Todos esses foram admitidos e têm porta a herança do céu. Por isso não podemos mais viver neste mundo como fôssemos deste mundo apenas. Mas é preciso, meus irmãos, já vivermos aqui como uma preparação à realidade celeste. E mais do que isso, nós já participamos da realidade eterna. Desde o nosso batismo, nós fomos introduzidos neste mundo espiritual. E aqui nós já somos convidados, meus irmãos, a viver buscar a viver segundo e conforme nós viremos todos juntos lá no céu. Que a justiça e a paz habitem em nossos corações e que possamos fazer da nossa vida um eterno louvor a Deus. E por isso, meus irmãos, a cada um de nós foi dado a herança do céu. Foi dado a cada um de nós e foi confiado a nós os bens celestes. Os bens deste patrão não são coisas humanas, embora que nós precisamos, para dar glória ao Criador, nós precisamos cuidar bem das coisas deste mundo. Sim, tudo que foi criado por Deus, nós precisamos administrar bem. Mas nós não precisamos e não devemos nos encantar com a criação e esquecer do Criador. Para que não aconteça, porque este Evangelho, ele vai dizer da experiência do Cristo que voltará, e nós já vivemos um tempo, meus irmãos, onde nós já estamos às portas da grande tribulação, e já sofremos como se estivéssemos vivendo esta grande tribulação. Muitas coisas vêm acontecendo no meio de nós, e nós não podemos ser indiferentes aos sinais dos tempos. Meus irmãos, é preciso levantar um coração, um povo de fé, que se ponha perseverante e que se prepara todos os dias e todo instante para esta vinda do Senhor. Como você vai querer que o Senhor te encontre, se hoje você for ao encontro dele,
ou se Ele vier e nos buscar. Como Ele vai encontrar o seu coração e o meu coração? Vai ser deste servo imprudente, deste servo que foi indiferente, que esqueceu que o Senhor poderia vir e prestar conta a Ele, e mais ainda, além de fazer da sua vida uma vida devassa, se entregar aos prazeres deste mundo, se entregar à embriaguez, e aqui vai dizendo outras tantas coisas, maltrata os irmãos, porque, meus irmãos, viver a realidade do céu é tornar a comunidade da terra, o corpo místico de Cristo, uma grande fraternidade. E quando nós agimos e contra o nosso corpo, o corpo de Cristo, um dos nossos irmãos, quando nós agimos com violência com esses, quando nós agimos com autoritarismo, ou nós nos aproveitamos deles para nós crescermos, para nós ficarmos em evidência, às vezes mergulhamos mais ainda os nossos irmãos com a sua cabeça lá embaixo, porque pisamos em cima deles, para nós podermos sobressair. Contra este, meus irmãos, a palavra é clara. Se Deus, o nosso Pai, voltar, se o Filho voltar, se o nosso patrão voltar e encontrar este criado, este vai participar do destino dos infiéis. Este, meus irmãos, será partido ao meio, porque fez daqui deste mundo a sua pátria. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vir a perder a vida eterna? O que vale o homem viver 100 anos de glória neste mundo? O que vale viver 80 de prazeres e sucesso e dinheiro, se vier a perder a vida eterna? Este homem esqueceu da possibilidade do seu patrão chegar. Que eu e você não esqueçamos. Mas, meus irmãos, também não podemos ser servos inseguros. Veja como este segundo servo, tamanha a sua insegurança, que não realizou os desígnios de Deus para a sua vida. Conhecia a verdade do Senhor, poderia anunciar o santo evangelho, poderia fazer crescer o reino do céu aqui entre nós, mas pela sua insegurança, pelo seu medo, se ocultou, se escondeu no meio da sua família, no meio da multidão, se escondeu quando poderia se levantar como um verdadeiro filho de Deus. Meu querido, minha querida, não deixa que a vossa insegurança esconda Cristo dentro do seu coração, para que você o encontre no dia final. E ainda para aqueles que não conheciam a palavra, mas buscou a viver segundo o santo evangelho. E aqui eu pergunto, só se ama o que se conhece, não é? E só se conhece o que se ama. Quem já leu os 4 evangelhos? Você pode pensar e levantar a mão pensando assim, a mão espiritual, não precisa se expor. Mas quem foi que se debruçou na vontade de Deus? Para conhecer a intimidade, para saber discernir o que é bom, o que é mal, para ser um bom servo, porque Deus nos deu este mandato. Ele nos confia pessoas, Ele nos confia irmãos, Ele nos confia a igreja, e a igreja tem sofrido, tem padecido, pessoas têm usado a igreja, nós temos também utilizado a igreja, meus irmãos, e de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. A verdade do coração do homem será descoberta. Não podemos fazer da casa do Senhor um lugar de divisão, um lugar de discórdia. Meu irmão, minha irmã, acordai-vos ao Senhor enquanto é tempo. Irmãos brigando contra irmãos, irmãos entregando o outro para o cão, porque um olha para um lado e o outro olha para o outro, porque um compreende de uma forma e o outro compreende de outra. Nós lutamos com as armas espirituais, meus irmãos. Sim, com a nossa oração, com a nossa caridade e com a nossa fidelidade a Deus. Podemos fazer uma grande revolução, sim, com a nossa fidelidade. Seja fiel. Padre Ricardo, seja fiel. Não faça barulho, seja fiel.
não divida a igreja de Deus. Seja fiel. Meus irmãos, feche os seus olhos. Peça para que o Senhor possa pacificar a sua casa, pacificar o seu coração, pacificar as suas relações, para que o seu sim seja sim e o seu não seja não, para que o seu proceder seja segundo a vontade do Senhor, para que você possa fazer crescer o reino dos céus entre nós. Peça esta libertação da sua alma de tanto desejo de vingança, desejo de morte de pessoas, às vezes ali na luta, às vezes querendo ter razão, sempre. Meu querido, minha querida, o que é que tem dividido você? O que é que tem feito você esquecer dos bens celestes? Os poderes que foram dados a você, às vezes na sua paróquia, às vezes no seu ministério, às vezes na sua comunidade religiosa, na sua comunidade de vida. O que tem feito você ficar mais preocupado com as coisas deste mundo, em vez de dar ao seu irmão e ao outro as coisas celestes? Cante essa canção. Deixa Deus tocar o seu coração. Hoje é dia de penitência. Hoje é dia de revisão de vida. Vamos rever as nossas condutas. Vamos acertar os ponteiros. Deixa Deus falar em nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Diga para Ele Porque que tudo precisa ser que mudado. há Tudo precisa dentro ser do ordenado meu para as coisas do céu. coração Você não quer mais. Você não quer mais viver uma vida em guerra, um coração em guerra. Pacifica, Senhor, os nossos Porque corações. tudo que Reconcilia a há família, Senhor. dentro Reconcilia a família de Deus, que é a tua igreja. Reconcilia as nossas comunidades. Reconcilia as nossas paróquias, Senhor. Na unidade, Senhor. Em Ti, Senhor, que nos une. O Senhor, que é o único mediador entre o homem e Deus, Pai. É em Ti que nós queremos nos unir, Senhor. Une, Senhor, os corações a Ti. Pessoas que já desistiram de si mesmas. Pessoas que estavam já no caminho de uma cura, mas você desistiu, você até parou de tomar remédio, você até parou de cuidar de você. Você se abandonou. Volta o teu coração para Deus. Volta o teu coração, peça para Ele renovar, para Ele te dar forças, meu querido, minha querida. Peça para Ele te dar a força que te falta. Fala para Ele renovar a tua vontade para as coisas dos céus, para as coisas elevadas. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos aqui neste mundo. Nós não descansaremos enquanto não estabelecermos neste mundo a civilização do amor. A civilização do amor que o Senhor nos propõe, como o Senhor no centro de nossas vidas, fazendo tudo em todos. Renova